Fala galera, sou LG, professor de Biologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herança restrita ao sexo. Então primeiro eu vou apresentar para vocês o cromossomo X e o cromossomo Y. Então são os pares de cromossomos que nós chamamos de cromossomos sexuais, cromossomo X, cromossomo Y. É nítido aqui que o cromossomo X ele é muito maior que o cromossomo Y. Ele tem muito mais genes que o cromossomo Y. E nós vamos encontrar porções que nós chamamos de porções homólogas, ou seja, os mesmos genes que eu encontro aqui no cromossomo X, eu encontro no cromossomo Y. E nós vamos encontrar porções heterólogas, regiões em que os genes vão ser somente do cromossomo X e regiões em que os genes farão parte apenas do cromossomo Y. Muito bem, na herança restrita ao sexo, a gente está trabalhando exclusivamente genes que fazem parte dessa porção heteróloga do cromossomo Y. Um exemplo é o gene SRY. Esse gene é o que determina em embriões um indivíduo ser do sexo masculino, ser macho. Na embriologia, na formação embriológica, nós temos o tecido chamado mesoderme, é ele que vai dar origem às gônadas. A gônada feminina, que é o ovário, que vai liberar estrógeno, progesterona, e a gônada masculina, que é o testículo. Quem determina não ser um ovário e ser um testículo é justamente o gene presente nessa porção heteróloga do Y. Portanto, esse gene SRY, ele vai determinar o indivíduo embrionário ter um testículo. O testículo, ele vai dar uma descarga de testosterona, o clitóris vai formar o pênis e a vulva vai formar o escroto. Portanto, o indivíduo vai ser do sexo masculino. Essa herança, então, é uma herança restrita ao sexo, restrita aos homens. Quando nós falamos de herança restrita ao homem, nós podemos chamar de herança holândrica. Holo significa total e andro, homens, indivíduos do sexo masculino. O gene SRY é um exemplo. Depois nós temos um outro exemplo, que é a hipertricose auricular. Os genes estão presentes lá no cromossomo autossomo, mas a herança também é limitada por esse cromossomo Y. É uma herança que ocorre apenas em indivíduos do sexo masculino. Dessa forma, olha só, um indivíduo com hipertricose auricular é o excesso de pelos na região da orelha e do nariz, o excesso mesmo. E aí você tem esse indivíduo com hipertricose auricular, quando ele tiver filhos, todos os descendentes dele do sexo masculino vão apresentar a hipertricose auricular. Por quê? Porque ela é influenciada pelos genes que estão nessa porção do cromossomo Y, nessa porção heteróloga. Portanto, as filhas não vão apresentar, indivíduos do sexo feminino não têm cromossomo Y. O indivíduo do sexo feminino é XX, tem 2 cromossomos desse tipo. Já todos os filhos dele apresentarão as características, os filhos desses filhos que têm hipertricose também, e a herança ela vai continuar numa linhagem até várias gerações. Beleza? Essa foi a herança restrita ao sexo. Valeu, galera. Até a próxima.